Entre o amor e o ato de amor existe todo um universo. Recentemente eu me mudei, vai fazer aí um mês que eu saí da casa dos meus pais. E com isso eu tive uma outra mudança que também foi morar com meu noivo. Então são duas mudanças externas dentre tantas mudanças internas que vêm acontecendo. Nesse processo de mudança que eu tive recentemente, eu pude compreender. Estou, na verdade, compreendendo e aprendendo cada dia mais a importância da gente escolher uma pessoa realmente boa, que a gente ama, mas não só que a gente ama, porque o amor ele é um pouco tanto complicado, mas procurar escolher pessoas que realmente fazem sentido na nossa vida e que acima de tudo seja uma pessoa, um ser humano bom. Por que que eu tô falando isso? Por mais que essas mudanças, elas tenham sido planejadas. A gente comprou um apartamento, a gente comprou ele na planta e foram aí 2 longos anos se preparando a nossa família. E mesmo assim, gente, ainda é muito complicado. O dia a dia, a vida adulta, ela é realmente complicada e ela é difícil, mesmo ela tendo sido planejada. Principalmente se você não nasceu herdeiro, aí as coisas complicam um tanto a mais, assim, sabe? Mas entre tantas caixas que a gente teve que abrir, desmontar, móveis que a gente teve que montar e desmontar e jogar fora, dentre tudo isso e no meio de tudo isso, teve vários momentos que eu me peguei pensando o quão sortuda eu sou, graças a Deus, por ter uma pessoa que eu amo do meu lado e, acima de tudo, uma pessoa que me respeita, respeita o nosso relacionamento e me ajuda. Então, se você não tem uma pessoa que te coloca como prioridade na vida, que sempre alguém está acima de você, são os amigos que tem que vir em primeiro lugar, sempre são conhecidos que tem que vir em primeiro lugar, amigos do trabalho que vem em primeiro lugar, você sempre fica ali num segundo plano, sabe? Esperando a sua vez de aparecer, fuja enquanto ainda dá tempo. Uma coisa é quando você namora e você vive na casa dos seus pais. Então é aquele namoro que vocês se veem todo final de semana ou só final de semana, quando vocês se veem um pouquinho ali em dias da semana também, mas ainda assim a convivência ela é diferente. Quando você passa 24 horas do dia com uma pessoa todos os dias, as pequenas coisas ali que tem no relacionamento de vocês, elas tendem a se expandir. E nessa expansão é que as coisas se tornam um pouco preocupantes. Se a pessoa tem alguma mania, por exemplo, uma mania de limpeza, que você só vê em pequenas partes do seu dia a dia, nos pequenos momentos que vocês estão juntos, quando vocês forem de fato morar juntos, você vai ver isso ainda mais. Você vai começar a ver que essa pessoa ela realmente tem uma mania de limpeza muito grande e que isso vai se estender por todos os seus dias. É uma questão de parar e pensar se isso realmente é o que você quer, se você é preparado para isso. E é claro que eu tô dando um exemplo de algo mais sutil. Se a pessoa, por exemplo, ela sempre coloca os amigos em primeiro lugar, no dia a dia não vai ser diferente. Você não vai ter a atenção dessa pessoa como você espera e como você planeja só pelo fato de vocês estarem morando juntos. Muito pelo contrário. Aí cada vez mais os amigos dessa pessoa vão começar a aparecer. E não é sobre não colocar amigos em primeiro lugar. Realmente um exemplo, quem vive esse tipo de relacionamento onde a pessoa sempre fica em segundo plano sabe do que eu tô falando. Esse processo de mudança me fez pensar mais e agradecer pelas pequenas coisas. Se você já mudou, você sabe o quão complicado é e o quão chatinho é também. Você monta diversas caixas e desmonta várias outras e descobre que você não fez aquela faxina boa o suficiente porque ainda tem muita coisa para doar, muita coisa para jogar fora. Tem um nível de estresse muito alto também. Então, por mais que você tenha pessoas te ajudando, por mais que você tenha ali uma base familiar forte que vem e te ajuda, ainda assim, no final das contas, são vocês por vocês. Aquela faxina que você precisa fazer nas suas roupas, ninguém mais pode fazer, a não ser você. Aquela arrumação da forma que você gostaria que fosse feita, ninguém pode fazer, é só você. Por mais que tenha ajuda e ela ajuda muito, de fato, e é muito bem-vinda,
ainda assim, no final, a maior parte do trabalho é sua, ou de vocês, se vocês estão morando juntos. Isso gera um estresse muito alto mesmo. É um estresse somado com um cansaço extremo, somado com uma ansiedade, somado com um misto de sentimentos que você tem que lidar ali em poucas horas do dia. E muitas vezes você tem que pegar isso e guardar dentro de uma caixinha para poder lidar depois, porque não é a hora de abrir aquela caixinha das emoções e chorar e sentir saudade, lidar com a saudade dos seus pais, com o choro deles. É muita coisa, sabe? Tudo bem que às vezes você pode ali estar desmontando uma caixa e chorando, mas isso não é uma forma de lidar de fato. E isso pioraria um pouco mais se a pessoa que você escolheu para compartilhar a vida não entendesse esse mix de sentimento e não compartilhasse do mesmo pensamento que você. Se você tá com a pessoa errada, ela não vai te respeitar, ela vai gerar um estresse cada vez maior, ela vai colocar tudo nas suas costas para você fazer, ela não vai compartilhar os momentos difíceis. O meu conselho para você nesse vídeo de hoje é: se você atualmente está com um relacionamento assim, eu sei que é difícil, eu sei que você pode achar ou até mesmo gostar muito dessa pessoa, mas lembra que dentro o seu namoro, nesse espaço de namoro, tem uma vida muito longa pela frente e você tem que parar para pensar se realmente você se ama o suficiente e ama esse relacionamento o suficiente, se a outra pessoa também te ama, para você querer passar essa vida toda junto, com todas as dificuldades possíveis. O relacionamento ele é muito bom. Não são só coisas difíceis que tem e não são só coisas boas que tem. Mas eu acho que quando a gente tá namorando, a gente tende a olhar só para as coisas positivas, só para as coisas boas. Deixar o estresse para depois, as complicações para depois. Muitas vezes a gente nem quer que elas entrem e façam parte, mas é inevitável. Em algum momento, por mais que o seu relacionamento ele seja bom, por mais que vocês dois se deem bem, vai existir momentos que alguma coisa vai acontecer, que vocês vão se estressar, que, enfim, faz parte do dia a dia e faz parte também da vida adulta. Mas a forma com que vocês resolvem esses pormenores que aparecem é muito importante para que isso daqui não se transforme nisso daqui. A vida, ela, por mais bonita que ela seja, ela é muito complicada. Então, será que você precisa de mais uma complicação? Será que você precisa de mais um relacionamento que não é bom, que não te traz felicidade? Ou até mesmo que te traga felicidade, mas o tempo todo você fica ansiosa, você fica preocupada, você fica. É uma conversa que vocês vão ter que você não sabe se vai terminar, se não vai terminar, sabe? Se você tiver oportunidade, faça terapia e se conheça. E conheça aquilo que você não quer para sua vida. Tem uma outra frase muito importante que é assim: foi por nunca ter ouvido esse tom que ela se levantou e foi embora. Essa frase é de um livro que eu tô lendo que se chama A Insustentável Leveza do Ser. É muito importante que a gente conheça o que a gente não aturaria no relacionamento, dos nossos limites, para que quando uma pessoa chega e ela ultrapassa esse limite, a gente consiga sair o mais cedo possível. Porque geralmente esse tipo de comportamento ele não melhora. Não melhora mesmo. Quando alguém fala que te ama, eu te amo, é diferente de alguém realmente provar que te ama. A palavra, ela é vazia se ela não tem a ação. Se a pessoa fala que te ama, mas no dia a dia você não se sente amada por algo que essa pessoa faz ou deixa de fazer, será que é realmente esse o amor que você merece e que você quer para sua vida? Será que não tá na hora de você se levantar e ir embora disso que você tá passando? Não sei. Espero que esteja tudo bem. Amar é uma escolha. Será que você não tá escolhendo sozinha, não?